Graça e paz, queridos. Com muita alegria que eu estou aqui para dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Juntos vamos adorar, celebrar ao único que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor. E eu convido você a buscar de verdade a face do Senhor nessa noite, a se derramar na presença desse Deus maravilhoso, porque Ele é o nosso Senhor e nós estamos aqui para cultuar e celebrar a esse Deus maravilhoso. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 23. Crônicas 16, a partir do versículo 23, assim diz a palavra do nosso Deus. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todas as nações, firmou o mundo que não se abalará. Que os céus se alegram e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina, o nosso Senhor reina para todo sempre. E nós estamos aqui para celebrar e declarar que o nosso Senhor reina, está sentado no alto e sublime trono. Querido, feche os seus olhos nesse momento, vamos orar ao Pai, agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de cultuar ao Senhor nessa noite. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Sabemos que somos falhos, pecadores, precisamos da Sua misericórdia, da Sua graça sobre nós. Perdoa-nos, ó Pai, derrama sobre nós o Teu sangue, derrama, Deus, sobre nós as Suas misericórdias, ó Pai, que é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, que o Senhor venha achar na Tua igreja hoje verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Que a sua glória, Deus, seja liberado sobre cada um de nós, aonde houver um altar de adoração erguido ao Senhor, Pai, ali a sua presença seja real. Toma os ministros de louvor que aqui estão, ó Deus, usa os seus filhos poderosamente como instrumento diante de Ti, Pai, que a Tua glória, que o Teu poder venha tomar, ó Deus, a vida dos seus filhos, ó Pai, para que no abrir da boca dos Teus servos, para que no tocar de cada instrumento, Deus, a sua unção venha a ser derramada, ó Pai, a Sua presença, a visitação do Senhor seja real sobre cada um de nós. Receba, Deus, o nosso louvor, receba a nossa adoração, a adoração do Teu povo, ó Pai, nessa noite. Tome em Tuas mãos, ó Deus, a vida do nosso pastor, que mais uma vez vai ser instrumento do Senhor, ó Pai, para falar com cada um de nós, aquilo que precisamos para nos parecer mais com Cristo Jesus, aquilo que precisamos, ó Deus, para que possamos abandonar todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas falhas e seguir o Senhor conforme a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus, esse culto é para Ti. Seja bem-vindo, doce amado Espírito Santo de Deus. Fique à vontade entre nós. Manifeste, ó Deus, o Seu poder, maravilhas, que coisas extraordinárias venham acontecer, ó Deus, nesse culto de hoje, e que a nossa vida seja dividida entre antes e depois desse encontro com o Senhor. Que de fato possamos ter um encontro face a face e declarar que o Senhor reina para todo sempre, e a Sua glória está sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Agora eu convido você a adorar, celebrar esse Deus maravilhoso, amém? Vamos adorar o Senhor. Eu convido você que ainda não conhece essa canção, que nesse momento libere palavras de adoração ao nosso Senhor. Vamos adorá-lo com alegria nessa noite. Vida e reconciliação. Parece confuso
foi Deus quem escreveu seus próprios planos. Quando acharam que a morte levaria a coroa do nosso Cristo, Ele subiu vitorioso até o Pai, entregando os seus filhos, seus novos filhos. Chegará o dia que subiremos também e contemplaremos tua face bem de perto. Nós cantaremos junto com os anjos. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e louvor. E quando acharam que a morte levaria a coroa do nosso Cristo, Ele subiu vitorioso até o Pai, entregando os seus filhos, seus novos filhos. Quando acharam que a morte levaria a coroa do nosso Cristo, Ele subiu vitorioso até o Pai, entregando os seus filhos, seus novos filhos. Quero tanto chegar perto de ti, sonho com o dia em que poderei te ver. Já sei que nem estarei de pé quando tua glória invadir meu ser. Quero tanto chegar perto de ti, sonho com o dia em que poderei te ver. Já sei que nem estarei de pé quando tua glória invadir meu ser. Quando acharam a morte levaria a coroa do nosso Cristo, Ele subiu vitorioso até o Pai, entregando os seus filhos, seus novos filhos. Quando acharam que a morte levaria a coroa do nosso Cristo, Ele subiu vitorioso até o Pai, entregando os seus filhos, seus novos filhos. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia, o nosso Deus é exaltado. Grande é o nosso Senhor, digno de toda a honra, glória e do nosso louvor. Amém, queridos? Amados, agora chegou o momento dos anúncios, para que você fique bem informado de tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja, através do nosso canal. Fique atento nesse momento, não se disperse por nada, porque a nossa diaconisa Amanda Tavares, ela vai nos trazer, vai nos informar dos anúncios da Livres em Cristo. Então, fique atento para que você seja abençoado também nesse momento, amém? Vamos aos anúncios. Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias, aqui no nosso canal, nós temos a nossa live de clamor pela nação, né, que é um momento maravilhoso, onde nós estamos intercedendo aí pelo nosso Brasil. É um propósito que Deus colocou no coração do nosso pastor para o nosso ministério. E você é o nosso convidado especial para poder estar participando conosco. Então não perca todos os dias aqui às 18 horas. Também, gente, no dia 23, né, de dezembro agora, nós estaremos aí no último dia da reforma do nosso templo, né? Glória a Deus por isso, vai ficar aqui tudo bem bonito mesmo, tá bom? Então, fica ligado aí no grupo que de repente vai aparecer foto, spoiler aí. No dia 31 de dezembro, nós teremos aqui a oração da virada,
Então, quando nós estivermos aí trocando de ano, né, nós estaremos orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós. Tantas coisas nós temos para ser gratos, né, nesse ano. Então, esteja conosco, né, e nesse momento nós também estaremos passando a retrospectiva 2020, para que nós possamos nos lembrar, né, de tudo que aconteceu. No dia 3 de janeiro, nós teremos o primeiro monte do ano e vai ser para toda a igreja, tá bom? Então todos estão convidados a participarem conosco, né? Mais para frente a gente vai dando mais informações. E no dia 10 de janeiro nós teremos o retorno para o templo. Então glória a Deus por isso. Já está todo mundo esperando aí com as expectativas a 1000, né? E você que não pode estar conosco nesse momento agora, pode ficar tranquilo, nós continuaremos com as transmissões para que todos possam ser abençoados pela palavra do Senhor. Então esses são os anúncios que nós temos para hoje. Aleluia. Amém, queridos, amados. Agora nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Esse é o nosso momento de gratidão. Convido você a abrir o seu coração, porque esse é um momento também de adoração ao nosso Deus, né? Não é um momento à parte ao culto. Nós já aprendemos sobre isso aqui, né? É um momento que também faz parte do nosso culto, faz parte da nossa adoração a Deus, assim como levantar das nossas mãos, como quando nós nos dobramos nossos joelhos, quando nós cantamos louvores, dançamos. Tudo isso é adoração ao nosso Deus, mas também ofertar na casa do Senhor, ofertar no altar do Senhor, também é adoração ao nosso Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Vamos ler apenas o versículo 10 de Malaquias 3. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põem-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Que palavra abençoada, né? Que promessa abençoada do nosso Senhor para cada um de nós. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você é um fiel ofertante na casa do Senhor? Você sempre oferta na casa do Senhor, sempre que tem a oportunidade de ofertar, de apresentar uma oferta ao Senhor? Você faz isso? Eu tenho certeza, creio eu, que sim. Que sempre quando você tem a oportunidade de você ofertar no altar do Senhor, você vai lá, você entrega a sua oferta, você faz um pedido, né, naquela semente, naquela oferta, e você apresenta ali diante do altar do Senhor em adoração. Talvez você nem gostaria de estar dando uma oferta até melhor do que você está dando naquele momento, mas o seu coração está movido de tanta alegria, de tanta gratidão, que você entende: meu Deus, eu não posso deixar de ofertar ao Senhor, eu não posso deixar de ir até diante do seu altar e apresentar uma oferta diante do Senhor. E isso é muito lindo, querido. Isso são pessoas que são movidas de gratidão, são pessoas que entendem a importância de ofertar na casa do Senhor. E isso é muito lindo, porque essas pessoas, elas vivem promessas, elas vivem as respostas às suas orações, elas vivem respostas às sementes que têm sido plantada em cada oportunidade que ela tem de plantar aquela semente, de plantar aquela oferta. Mas em relação ao dízimo, você tem sido um fiel dizimista? Porque a oferta é algo que não é estipulado um valor específico. A palavra do Senhor diz que você oferta aquilo que você propor no seu coração. Isso é a oferta. Então não tem um valor específico, não tem um limite, nem um máximo, nem um mínimo. É aquilo que você propor no seu coração com alegria. Você vai e oferta no altar do Senhor. A palavra do Senhor até diz que nós temos que ofertar não por necessidade, mas por alegria, por gratidão. Agora, em relação ao dízimo, que é 10% de toda a sua renda, será que você tem sido fiel ao Senhor? Porque não adianta nada, queridos, nós já aprendemos isso daqui também. Não adianta nada você ser um fiel ofertante na casa do Senhor, todo culto você está ali e ofertando diante do altar do Senhor, se você não consegue ser fiel no seu dízimo, se você não consegue obedecer essa ordenança do Senhor, que é trazer o dízimo ao depósito do templo. Nós acabamos de ler isso agora. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ou seja, para que a casa do Senhor, para que o templo, para que a igreja continue se mantendo, continue a manutenção da igreja, continue sendo suprida. E as nossas ofertas e os nossos dízimos
é para esse propósito. Mas a palavra do Senhor continua dizendo, aqui no capítulo 10, continua dizendo: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. Aí o que acontece? Como que Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida se você não consegue cumprir, não consegue ser fiel na parte A desse versículo, que é trazer o dízimo todo ao templo, à casa do tesouro? Então não adianta você querer viver a promessa se você não consegue viver a condição daquela promessa. E eu não estou aqui te condenando por conta disso, não. O nosso objetivo aqui é trazer ao seu entendimento a luz, trazer o seu entendimento que é necessário você ser fiel para que as janelas do céu se abram e a chuva do Senhor seja derramada sobre toda a semente que você tem plantado no reino de Deus. Então a fidelidade ao dízimo é algo importante demais, é algo que não pode faltar em cada um de nós. Aqui a gente cumpre dois princípios. O primeiro, que é o da obediência, que a palavra do Senhor diz: tragam. É uma ordem do Senhor, uma ordenança. Tragam todo o dízimo à casa do tesouro, tragam todo o dízimo ao templo. É uma ordem. Então, a partir do momento que você obedece, você está já cumprindo um princípio da obediência. E o outro princípio, que é o da fidelidade, que é um princípio que nós estamos ouvindo aqui desde quando começou toda essa, desde o início do ano, todo esse culto, os cultos online, né? A gente tem ouvido falar muito sobre fidelidade em todas as áreas da nossa vida, seja financeira, seja estar presente aqui no culto, a forma que você está cultuando ao Senhor. Tudo isso tem a ver com fidelidade. Então a fidelidade é um princípio que nós também precisamos cumprir diante do Senhor. Porque aí tem como a gente reivindicar as nossas promessas. Porque o nosso próprio Deus diz: ponham-me à prova. Ou seja, pode reivindicar. Se você está sendo fiel, pode reivindicar. Porque eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre você tanta bênção que você nem vai ter onde guardar, diz o Senhor dos Exércitos. Então, querido, seja obediente à palavra do Senhor, seja um fiel ofertante na casa do Senhor, plantando semente todos os cultos, todas as oportunidades que você tem de ofertar, mas também seja fiel para que as janelas do céu se abram, a chuva do Senhor seja liberada sobre o seu plantio, que são as suas ofertas, e assim você venha comer o melhor dessa terra, você venha colher todos os frutos das sementes que você tem plantado através das suas ofertas, amém? Então você que está aí com a sua oferta separada nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Você também que está com o seu dízimo, não faça compromisso com o dízimo do Senhor, porque o dízimo não é seu, é do Senhor. É a mesma coisa uma pessoa chegar perto de você e falar assim: olha, eu vou deixar esse dinheiro aqui com você, eu vou deixar R$100 com você. A pessoa chega para mim e fala: Jovino, eu vou deixar R$100 com você. No final do mês eu pego com você, tá? Mas é meu dinheiro, só vou deixar com você. Aí eu vou lá e gasto o dinheiro todinho. Aí chega no final do mês, a pessoa chega para mim e fala assim: Jovino, já está na hora de você me devolver os R$100 que eu deixei com você. Aí eu viro e falo assim: cara, agora não tem como te devolver, porque eu gastei o seu dinheiro. É a mesma coisa quando nós não devolvemos o nosso dízimo ao Senhor. Porque o nosso dízimo pertence ao Senhor. Ele não é nosso, ele pertence ao Senhor. Então seja fiel no seu dízimo. Eu tenho certeza que você vai viver o melhor de Deus na sua vida, amém? Você que deseja devolver as suas ofertas, ofertar ao Senhor, devolver o seu dízimo através de uma transação bancária, é só pegar os dados que aparecem aqui no seu dispositivo, ou entre em contato com o nosso pastor, ele vai direcionar um obreiro, uma pessoa até você. Lembrando, querido, que a igreja continua com os mesmos compromissos, com a manutenção do templo. Então a sua fidelidade é muito importante, principalmente em tempos tão difíceis, amém? E a sua oferta também de amor, a sua oferta de amor, que é 1 quilo de alimento para abençoar famílias nesse período. Então seja fiel também, abençoando outras famílias através da sua generosidade, amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de ofertar na casa do nosso Deus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, mais uma vez agradecendo por essa oportunidade que temos de ofertar na Tua casa, de ofertar, ó Deus, diante do Seu altar.
Nesse momento, ó Deus, pessoas estão colocando uma direção em cada uma das ofertas. Estão colocando um pedido, ó Deus, fazendo uma oração em cada semente que vai ser plantada. E o Senhor está ouvindo cada uma dessas orações. Deus, nós oramos ao Senhor e pedimos que pela sua infinita misericórdia e pela sua boa, perfeita e agradável vontade, que venha a resposta do Senhor sobre cada semente que está sendo plantado nessa noite. Pai, nessa noite também nós aprendemos a importância da obediência e da fidelidade ao Senhor. Se em algum momento nós vacilamos quanto à fidelidade, quanto à obediência, por favor, perdoa-nos. Que nessa noite possamos fazer um concerto com o Senhor, ó Pai. E peço a sua ajuda, Espírito Santo, para que aonde há infidelidade, não venha haver mais. Aonde há desobediência, não venha haver mais. Mas que possamos andar debaixo dos princípios do Senhor para viver as promessas que o Senhor tem liberado sobre cada um de nós. Abençoe cada casa, cada família nessa noite, cada um dos seus filhos que amam a sua palavra e te obedecem, ó Deus, em todos os requisitos. E assim que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, cada família, que os céus estejam abertos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre cada um dos seus filhos. Essa é a oração que eu faço, agradecendo ao Senhor por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Agora eu convido você a continuar adorando esse Deus maravilhoso, amém? Vamos adorar o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Como é bom cantar o amor do nosso Senhor. Esse amor maravilhoso que entregou Cristo na cruz por mim e por você. E hoje somos livres, somos salvos. Amém? Amém, queridos? Amados, chegou o momento da palavra do Senhor. Chegou o momento de sermos ministrados pelo nosso Deus. A palavra do Senhor diz que o povo é destruído por rejeitar o conhecimento. Então, não rejeite o conhecimento nesse momento. Não rejeite o ensinamento do Senhor. Hoje Deus vai ministrar sobre nós uma palavra poderosa, um ensinamento a respeito do Natal. E eu tenho certeza que a palavra de hoje vai trazer luz ao seu entendimento. Então, fique ligado, não deixe que nada tire a sua atenção. O tema da mensagem de hoje é: o que não te contaram sobre o Natal. Então, queridos, fiquem atentos e receba a palavra do Senhor nesse momento. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, verso 14 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Então ele me levou para a entrada da porta do norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Verso 15. Ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Verso 16. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor, e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol. Verso 17. Ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Verso 18. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Amém? Vejamos o seguinte: o imperador Constantino, você já deve ter ouvido falar desse homem, cara. O imperador Constantino. O imperador Constantino foi imperador de Roma no 3º século depois de Jesus. E ele, antes da conversão, da suposta conversão dele ao cristianismo, ele era adorador do Deus Sol. Ele era adorador
dessa entidade que carrega vários nomes, e você vai ver aqui, dependendo da época em que nós olharmos para a Bíblia, ou olharmos para a história, e dependendo da cultura, do povo, ou do povo que estava ali governando. Mas ele adorava essa entidade que era chamada de Deus Sol, o Sol invencível. E Constantino, quando se converteu ao cristianismo, segundo a alegação dele, não sei se vocês sabem dessa história, eu já falei isso em outros momentos e em outros estudos também. Constantino estava andando a cavalo, muito parecido com a história de Paulo, né? Constantino estava andando a cavalo, junto com alguns de seus soldados, de repente ele cai do cavalo, e ele olha para o céu, e ao invés de ver o sol, ele viu uma cruz, né? Ao invés de ver o Deus a quem ele adorava, que era o sol, ele viu uma cruz incendiada, e do lado ele viu um letreiro numa nuvem escrito: com esse sinal vencerás. Constantino estava disputando o Império Romano, o governo do Império Romano, com outras cinco pessoas, outras 5 celebridades lá que poderiam assumir o governo do Império Romano. E muito estranhamente, dessas outras 5 celebridades, 3 delas morreram por envenenamento. E Constantino, com esse sinal, realmente venceu e se tornou o imperador de Roma, porque os cristãos acreditaram que ele havia se convertido ao cristianismo, e ele agora faz o seguinte: pega as festas pagãs, e para agradar aos cristãos, ele coloca elas dentro da igreja e converte, muda. Então a Saturnália, que era a festa a Saturno, que era o deus Sol também, a Saturnália passou a ser chamada de Natal. E ao invés de se comemorar o nascimento do Deus Sol, que é o que se comemora até os dias de hoje, no hemisfério norte em dezembro, e aqui no hemisfério sul em junho, e nós vamos falar sobre isso mais para frente, nesse culto que era realizado ao nascimento do Deus Sol, do Sol invicto, que era realizado no dia 25 de dezembro, ele agora orienta a liderança da Igreja Católica a transformar essa data numa data de adoração a Jesus. E ali veio a história do menino Jesus. Começa a partir daí essa história do menino Jesus, de colocar a imagem do menino Jesus, de Maria e de José como sendo as figuras desse 25 de dezembro, quando na verdade nenhum deles tem nada a ver com essa história. Nós vimos aqui no domingo passado que impossível Jesus ter nascido em 25 de dezembro, a história reprova isso. Os judeus não apoiam essa tese, os historiadores não apoiam isso, os pastores, mesmo aqueles que realizam a prática do Natal nas suas igrejas, sabem que Jesus não nasceu 25 de dezembro, ou seja, apoiam uma grande mentira, apoiam algo que eles sabem que é uma mentira, uma fábula. E a palavra de Deus fala sobre isso. O apóstolo Paulo, quando escreveu numa das suas cartas a Timóteo, eu até coloquei esse texto aqui no sermão também, num dado momento, o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo o seguinte: rejeite as fábulas contadas por velhas. Porque existiam muitas fábulas naquela época, e as fábulas eram passadas de geração em geração, e essas fábulas estavam distorcendo, eles pegavam as mentiras, essas histórias fantasiosas, e incutiam dentro da igreja, e começavam a distorcer a verdade com essas mentiras, e pegavam histórias de demônios e de deuses dos pagãos, e começavam a perverter aquela história e mudar ela, e colocar como se fosse algo da parte de Deus, e que fosse algo que tivesse a ver com o cristianismo. Então Paulo ele reprova esse tipo de prática também. Esses pastores que apoiam a comemoração do Natal, eu não consigo nem dizer que eles fazem isso de modo inocente. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito que eles fazem isso sabendo o que estão fazendo, mesmo não no sentido de estamos adorando ao Deus Sol, mas no sentido de eu sei que não é verdade, eu sei que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas não faz mal nenhum, não tem problema nenhum. E colocam e permitem que os seus rebanhos coloquem dentro de suas casas adereços, adornos, enfeites que são portas e portais para demônios e acessos de demônios. E colocam não só permitem que as suas ovelhas coloquem dentro de suas casas, mas também colocam nas suas próprias igrejas, nos seus próprios templos, coisa que Deus também reprova. E nós vamos ver isso aqui nas Escrituras, quando Deus diz para não colocar árvore de azera no altar do Senhor. E então esses homens fazem isso sabendo que estão cometendo um erro e sabendo que estão apoiando uma mentira. Nós não podemos compactuar com isso. E nós falamos sobre isso aqui no domingo passado. Nós temos que tomar uma decisão ao saber da verdade, nos transformar o nosso comportamento, transformar as nossas atitudes a partir da luz que nós recebemos no nosso entendimento. E não só saber a verdade, mas transmitir a verdade.
Se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Então, se você e eu sabendo a verdade, nos calamos, nos omitimos, é lógico que você vai aprender aqui estratégias para usar de sabedoria na instrução. Mas se você e eu sabendo da verdade, não orientarmos as pessoas, não ensinarmos as pessoas a verdade, nós estamos pecando diante de Deus. Então, quando nós olhamos para a história, vemos que Constantino gerou toda essa estratégia para poder colocar dentro da igreja as festas dos cultos pagãos. E aí, para nós falarmos mais a fundo sobre o Natal, nós precisamos ir além, nós precisamos voltar lá no Gênesis. E quando nós vamos a Gênesis no capítulo 9, verso 21 ao 27, não vou ler o texto, mas você pode anotar aí, de Gênesis no capítulo 9, 21 ao 27, mostra a história de quando a Arca da Aliança parou, pousou, as águas desceram, as águas do dilúvio desceram, e óbvio que Noé estava muito triste por tudo que havia acontecido. Foi salvo ele com a família dele, mas ele sabia que os amigos, que as pessoas que ele gostava, e que pessoas que se levantaram contra ele, e homens e mulheres, jovens e crianças, da idade que fosse, saudáveis ou não, grávidas ou não grávidas, da forma que for, morreram nas águas do dilúvio. Não havia como não ficar com o coração pesado, entristecido. Noé vai para uma caverna, se deita nessa caverna, se embriaga com vinho, e não julgue Noé, porque não havia para ele as leis que existem para nós, nem as ordenanças do Senhor que existem para nós. Então não julgue Noé e também não tome para si assim, se Noé encheu a cara, eu também posso, tá? Não existe isso para nós. Noé se embriagou com o vinho, lembra? É lá no Gênesis, tá? Não tinha nem as tábuas dos 10 mandamentos, nem as leis morais, nada disso. Noé se embriaga com o vinho, um dos filhos de Noé, Cã, um dos 3 filhos dele ali, chega perto do pai e vê o pai deitado, embriagado, dormindo, nu. E ele começa a zombar do pai dele, debochar do pai dele, e ele volta até os irmãos, e ele conta para Sem e Jafé que o pai dele estava nu, e que ele viu a nudez do pai, e isso era algo que Deus reprovava. E ele começou a debochar do pai, e chamou os irmãos, ao invés de ir lá e observar, e ao invés de ir lá e debochar também do pai, eles foram de costas com uma capa e cobriram a nudez do pai, sem olhar para o pai. E quando Noé acordou e ficou sabendo dessa história, Noé amaldiçoou Cã e toda a descendência dele. Isso está nesse relato de Gênesis capítulo 9, do verso 21 até o verso 27. Então, Noé amaldiçoou a descendência de Cã, amaldiçoou Cã e toda a descendência dele. E aí Cã sai de perto da família, se afasta, vai para longe, para outras terras. O tempo passa, obviamente, muita coisa acontece, e nós precisamos observar a questão cronológica. Óbvio que não funciona como nos nossos tempos. O tempo naquela época funcionava de uma forma diferente, se assim podemos dizer. Repara que as pessoas viviam muitos anos a mais do que nós. Houve um homem que viveu 1000 anos, Matusalém. Outros homens viviam 300, 400 anos, 600 anos. Então as pessoas viviam muito mais tempo do que nós, tá? Para alguém depois não virar e falar assim, mas como que Cã teve filho, se quando ele saiu de perto do pai, todo mundo estava morto, e só tinha ele e a família dele, tá? Então, só para que ninguém fique com essa crise, porque é algo já superado pela teologia há muito tempo, não tem dificuldade nenhuma de se entender isso. O tempo de vida daqueles homens era muito longo, o tempo de vida das mulheres, e provavelmente, como diz a Bíblia, os filhos dos homens se casaram com as filhas dos filhos de Deus, e os filhos de Deus eram a descendência de Sem e de Jafé, e os filhos dos homens eram a descendência de Cã, ok? Acho que daí para lá dá para a gente seguir sem eu precisar me preocupar com essa questão cronológica, né? Então, Cã agora se casa e tem um filho chamado Cuxê. E Cuxê, a Bíblia fala sobre ele, mostra que ele foi um homem muito poderoso, e ele conheceu uma mulher chamada Semíramis, e se casou com essa mulher chamada Semíramis. E eles tiveram filhos, e a Bíblia fala sobre um dos filhos, fala de uma forma mais profunda, a respeito de um dos filhos que eles tiveram. Cita o nome dos outros filhos, mas fala sobre um dos filhos que foi um dos homens mais poderosos, ou o primeiro homem poderoso da terra, um grande governante, que governava como general, como um comandante, e o nome desse homem era Nimrod. E nós vemos isso no relato bíblico, se nós formos olhar para Gênesis capítulo 10, do verso 8 ao verso 9, do verso 8 ao verso 10, e só citando essa parte de Nimrod, o texto bíblico diz assim: Cuxê também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra.
1 Crônicas, capítulo 1, verso 10, também fala isso. Fala, Cuxê foi pai de Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Então, Cuxê gerou Nimrod junto com Semíramis, e aí a história começa a ficar cada vez mais esquisita a partir daqui, cada vez mais estranha, cada vez mais diabólica, cada vez mais demoníaca, porque Nimrod agora mata o pai dele, Cuxê, para poder tomar a mãe dele, Semíramis, como mulher. Nimrod matou o próprio pai para poder tomar a mãe dele como mulher para ele, e agora ele e a mãe vivem como marido e mulher, mãe e filho. Mãe e filho, olha que coisa absurda, que coisa diabólica. E contra os princípios de Deus. E isso não se aplica àquela regra nessa época não haviam as leis morais. Porque essa lei já havia da parte de Deus, essa orientação de Deus. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então essa regra do vinho com Noé não se aplica à regra de Nimrod com a mãe. Ok? Deu para entender? Amém ou não amém? Então, Nimrod agora mata o pai, assume um relacionamento com a mãe, e a mãe começa a divulgar que o filho, Nimrod, era um deus. E como ele era um homem muito poderoso, muito sagaz, um grande guerreiro, ele assume esse posto de comandante, de poderoso, de governante poderoso, no meio de uma nação de trogloditas, no meio de uma nação de homens rebeldes e violentos, e ele agora é o comandante de todo esse povo, e eles começam a vê-lo como um deus, por causa da fala da mãe dele, Semíramis. E Nimrod, segundo alguns historiadores dizem, Nimrod todo dia, no final do dia, subia até o alto da Torre de Babel, até o ponto mais alto onde eles tinham chegado na construção, e de lá ele era adorado pelo povo lá embaixo. O propósito de Nimrod para fazer a Torre de Babel, a Bíblia descreve, porque Nimrod colocou no coração dele o desejo de se vingar de Deus pelo dilúvio e pela maldição que a descendência dele havia recebido por meio do avô dele, ou melhor, do bisavô dele, Noé. Então Nimrod porque queria se vingar de Deus. E Deus havia dito que o homem deveria se espalhar pela terra. E Nimrod constrói uma torre para subir até os céus. E ele colocou no coração dele, subirei até o céu. Olha, uma fala muito parecida com a fala de Satanás, né? Subirei até o céu. E aí ele diz, lá eu pelejarei contra Deus e o vencerei. Então ele achava que se ele construísse uma torre que alcançasse as nuvens, ele conseguiria chegar até Deus e lutar com Deus lá e vencer Deus. Ele pensava dessa forma. E quanto mais alta a torre se tornava, mais poderoso nessa visão de deidade ele se tornava diante dos olhos dos homens. E Deus não desceu dos céus, montado nas asas do anjo, como a Bíblia descreve, e confundiu as línguas do povo ali em Babilônia, com medo de Nimrod chegar até o céu e lutar contra ele. Óbvio que não. Mas Deus fez isso para que fosse dissolvida essa deidade chamada Nimrod, para que fosse dissolvido esse grupo, esse ajuntamento ali pela deidade chamada Nimrod. Então, quando nós olhamos para essa história de Nimrod ser um deus, Semíramis dizia que ele era o deus Sol. Qual era o astro que iluminava o céu? Qual era o astro mais poderoso? As estrelas eram pequenas, se comparado ao Sol, são pequenas aos nossos olhos, se comparado ao Sol. Nós sabemos que existem estrelas maiores do que o Sol, óbvio que existem, né? Mas aos nossos olhos o Sol é a nossa maior estrela, é mais próxima de nós. Então, olhando para o céu, ela viu que o astro principal era o Sol, e o mais poderoso de todos era o Sol. O que podia castigar e podia abençoar era o Sol. Então ela falou que o filho dela era o Deus Sol. E ele, poderoso como era, assumiu esse posto de deidade, e os homens o adoraram dessa forma. E Semíramis não é uma figura estranha para nós. Alguns não sabem disso e por isso não tinham ideia dessa realidade. Mas Semíramis é uma figura muito, muito comum. Você carrega Semíramis no seu bolso. Talvez você tenha Semíramis aí na sua carteira. Você olha, vê a Semíramis todo dia de pagamento. Você lida com a Semíramis, você toca nela e ela toca em você. Está repreendido em nome de Jesus, ela toca em você. Mas você toca nela com muita frequência. E eu gostaria de pedir o Carlos para colocar aí para nós, por favor. Onde nós encontramos essa mulher chamada Semíramis? Na nota de R$2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100. Ou seja, no nosso dinheiro. Nós encontramos ela, quando você pega uma cédula e olha, a figura daquela mulher é a figura de Semíramis. Você acha que os senhores do mundo, né, da terra,
e isso eu já falei em outro estudo, e nós podemos falar sobre isso em outro momento, mas você acha que os senhores da terra, eles colocariam a foto de uma mulher qualquer, que não tinha nem sentido nenhum na nota de dinheiro? Claro que não. Nós vemos na cédula do dólar, e nós vamos ver isso mais à frente também, que o olho de Horus está ali, a pirâmide e o olho de Horus está ali. Horus é uma das representações de Nimrod. E Semíramis está não só no nosso dinheiro, mas ela está também na Estátua da Liberdade, na Balança da Justiça e na Columbia Pictures TriStar International. Quando você vai ver o filme lá da Columbia Pictures, aquela mulher que aparece, Semíramis. A Balança da Justiça, Semíramis. A Estátua da Liberdade, Semíramis. E é assustador perceber que essa deidade está em mais lugares do que você imagina. E que não só ela, mas os filhos dela, que você vai ver depois, os 2 filhos dela, Nimrod e Tamuz, também estão em mais lugares do que você imagina. E só não vou me aplicar isso agora, porque senão nós não vamos conseguir concluir nosso sermão hoje. Semíramis é a mesma figura que nós encontramos na Bíblia com o nome de Azera. Durante os tempos, durante as eras, durante os povos que governaram, Semíramis, Nimrod e Tamuz tiveram nomes diferentes, né? Cada povo que assumiu o poder trouxe para a sua cultura aquelas deidades e implementou elas com os nomes mais apropriados para a sua cultura. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o seguinte: o culto a Azera era o mais antigo da Mesopotâmia e foi introduzido no Egito pelos Hyksos. Em Canaã, o culto a Azera era muito comum entre os cananeus e esteve presente também entre muitos israelitas, contrariando a vontade de Deus, segundo os relatos bíblicos de Juízes, capítulo 2, verso 13, Juízes, capítulo 3, verso 7, 1 Samuel, capítulo 7, verso 3 e 4. Então, Deus mostra a reprovação dele à adoração, nesses textos, a adoração a Azera, e deixa bem claro que ele rejeita, que ele detesta a adoração a essa deusa, a essa falsa deusa, né? a essa entidade. A Bíblia fornece detalhes específicos sobre o culto para Azera, a qual é descrito como rainha dos céus em Jeremias capítulo 7, verso 18, e Jeremias capítulo 44, verso 17 e 18. Ela é adorada como uma deusa desde os tempos da Babilônia. E os pagãos e as sociedades secretas nos dias de hoje continuam adorando a Semíramis, Nimrod e Tamuz como uma trindade divina e profana. Então, agora eu quero falar com você sobre a morte de Nimrod. Porque Nimrod, num dado momento, morreu. E como foi que ele morreu? O tio dele, Sem, tio-avô dele, viu que ele estava profanando o nome do Senhor, o nome de Deus. Viu que ele já estava praticando abominações terríveis, e não só no meio do povo dele, mas conduzindo o povo, os filhos de Deus, a práticas erradas. E aí Sem tomou a decisão de matar o sobrinho, e Sem tirou a vida de Nimrod. Agora, como é que Semíramis ia explicar para o povo naquela época, para os babilônicos e para o povo que adorava Nimrod, como que ela poderia explicar que Deus morreu? E outra coisa, se ele era o Deus Sol, se ele fosse morto, o Sol se apagaria e eles não veriam mais a luz do Sol. Então Semíramis teve que criar uma história, e ela criou uma história fabulosa, porque ela disse: não, Nimrod foi morto, mas o espírito dele apareceu a mim e disse que voltaria para o Sol. E Nimrod voltou para o Sol e ele está lá no Sol. E ele olha por nós, intercede por nós, cuida de nós, nos ajuda nas nossas necessidades, ele nos castiga. Então, se você se levantar contra a nossa religião, o Deus Sol vai extirpar você da terra, vai queimar suas plantações, vai destruir tudo que você tem. E aí, eles precisavam de alguém para guiá-los, porque agora o Deus deles não estava mais em carne ali diante deles. E Semíramis diz que ela foi, junto com as sacerdotisas, né, Shamuramate, elas disseram que Semíramis foi ungida por Nimrod para ser a sacerdotisa mãe, a guia de todos os povos que cultuavam a Nimrod. E Semíramis agora passa de sacerdotisa a uma divindade também, porque começaram a atribuir milagres a ela,
começaram a atribuir curas e coisas que aconteciam e começaram a fazer preces a Semíramis, e Semíramis passa a ser cultuada como uma divindade junto com o seu filho. Mas como é que uma deusa que não podia ser tocada por qualquer um aparece grávida se o marido, o filho estava morto? Né? O marido, o filho estava morto. Como é que agora ela apareceu grávida? Ela apareceu grávida porque era uma prostituta, era uma mulher devassa que tinha todos os homens que ela quisesse porque ela era poderosa. Apareceu grávida e ela tinha que dar uma justificativa para isso. E a justificativa foi: o meu filho, Nimrod, voltou e está sendo gerado novamente dentro de mim. Dentro de mim está sendo gerado a reencarnação de Nimrod. E ali, naquele momento, passou a existir a história da reencarnação no mundo. Nunca se tinha ouvido falar de reencarnado, de uma alma, como dizem, né, no espiritismo e outras coisas assim, de uma alma que saiu de um corpo, desencarnou de um corpo para poder renascer, encarnada em outro corpo. Então ali nasceu a história da reencarnação. E passa-se o tempo e nasce Tamuz, o filho de Semíramis. E ela afirma que ele agora era o Deus Sol reencarnado, que Nimrod estava nele. E Tamuz faz tudo aquilo que a mãe ordena. Já não era mais, Nimrod era um homem poderoso que conduzia as coisas, mesmo sendo orientado pelo espírito maligno que guiava a mãe, porque esse espírito maligno é conhecido na Bíblia de outras formas também, e esteve em outros momentos agindo de forma mais sutil e de formas agressivas também na história. Mas esse espírito maligno que guiava a mãe Semíramis não tinha tanta autoridade sobre Nimrod como tinha agora sobre Tamuz. E tudo que Semíramis dizia, Tamuz fazia. E Tamuz também assumiu a mãe como mãe e mulher, porque ela assim o quis. E agora, olha quanta coisa profana e devassa. E agora nós vemos o seguinte: Tamuz, Nimrod, Tamuz é considerado nas culturas como o Deus Sol do Egito, dos babilônicos, dos gregos, dos persas, dos romanos e hoje em dia das sociedades secretas. Tamuz e Nimrod são a mesma divindade na concepção dos seus adoradores. Quando você olha para a maçonaria e você vê lá aquele triângulo ou o compasso com um olho ali, aquele é o olho de Horus. E o olho de Horus, coloca para a gente por favor, Carlos, esse aí. O compasso da maçonaria, o G da maçonaria e o olho de Horus ali. E repara, tem feixes como se fosse raios de luz, né? Porque ele é a representação para sociedades secretas como a maçonaria e outras, para os bruxos da bruxaria Wicca e de outras linhas de bruxaria. Ele é o Deus Sol. Então, o olho de Horus cultuado pelos egípcios é o mesmo Nimrod, é o mesmo Tamuz. E aí nós vemos o seguinte: esse espírito maligno, né, que conduzia a mãe e os filhos, passou por várias civilizações e por vários povos. Para os gregos, as três entidades passaram a se chamar Zeus, Afrodite e Eros. Para os egípcios, Osíris, Ísis e Horus. O Cadu está colocando aí para vocês as imagens. E aí esse Horus é o mesmo Horus do olho de Horus. Você já deve ter visto filmes sobre isso. O cinema se aplica muito a fazer coisas mostrando essas divindades. Agora nota o seguinte: as imagens, eu quero pedir ao Jovino, lembrando de uns anos atrás, quero pedir ao Cadu para colocar para a gente essas imagens. Olha ali, repara o seguinte: todas as imagens têm uma coisa em semelhança, né? Nós temos ali Zeus, Afrodite e Eros, nós temos ali Osíris, Ísis e Horus, e nós temos ali quem? Quem que é aquela figura ali, do meu lado esquerdo aqui? Do meu lado direito aqui, do meu lado esquerdo aqui. Quem que é? Maria, José e o menino Jesus. Não é assim que nós aprendemos? Que aquela é a imagem de Maria, José e o menino Jesus. Só que não. Isso foi o que a igreja estabeleceu nesse 3º século depois de Cristo. Lá naquele início da introdução que eu fiz com vocês, na história de agradar aos cristãos, que era um número muito grande no Império Romano,
os líderes da igreja fizeram isso, pegaram as figuras, como todos os povos. Você viu que por cada cultura que eles passaram, eles tiveram um nome. Na Grécia, Zeus, Afrodite e Eros. No Egito, Osíris, Íris e Horus. Na cultura dos cananeus, ela era Azera, o filho dela era Baal, e coisas. E por vários momentos da história, em várias culturas por onde eles passaram, os nomes foram alterados para se adequar ao povo, para se adequar à cultura daquele povo. Mas repara que todas as figuras têm algo em comum: pai, mãe e filho. Só que como a ideia é que Tamuz e Nimrod são a mesma pessoa, o tempo vai passando e a figura do pai cai, e fica a figura da mãe e do filho, porque o pai e o filho eram o mesmo, né, na história. O marido era filho e o filho era marido de Semíramis. As figuras mais importantes, então, era da mulher, que era a mãe, e do filho. E eles permanecem assim. E por várias culturas, na cultura hindu, na cultura japonesa, e em várias outras culturas, nós vemos a mesma figura. E ali no cantinho nós vemos mais uma vez. Você vai reparar que tem do Egito, tem da Mesopotâmia, tem de vários, da Índia, de vários outros lugares, e todas elas, uma mulher com um bebê no colo. E nós temos na cultura cristã, católica, a figura de Maria e o menino Jesus. E eu não estou aqui para poder ofender católicos, e hoje não temos católicos aqui, mas tem católicos que vão assistir esse vídeo. E você também vai ensinar pessoas, e a nossa intenção não é ofender a fé dos outros, mas é enxergar a verdade e transmitir a verdade de uma forma que as pessoas compreendam. E a realidade é essa: não há como discutir com fatos. Durante a história, essas duas figuras permaneceram porque elas são as figuras mais importantes desse culto pagão. E aí nós podemos prosseguir agora vendo o seguinte: Semíramis e Tamuz, ou Maria e José. Quando nós olhamos para a história, nós percebemos que essa divindade, essa mesma divindade de Semíramis e Tamuz, o menino que está ali no colo da mãe, e repara, a mãe com a coroa na cabeça, o menino com a coroa na cabeça, a mãe com um cetro na mão, né? Ou seja, o cetro era o símbolo da autoridade. O cetro era o símbolo da autoridade. Repara que não tem cetro na mão da criança, o cetro está na mão da mãe, porque ela era o espírito regente. Ela era o demônio regente na história. Não Maria, não Jesus, o menino, na época que ele era criança, mas essa entidade, Semíramis e Tamuz. E aí nós vemos o seguinte: mas pastor, existem relatos históricos? Talvez você possa perguntar assim: pastor, existem outros relatos históricos sobre a existência de Tamuz, Nimrod e Semíramis? Além dos relatos bíblicos, além desses que o senhor mostrou aí, nós temos relatos de historiadores históricos, que comprovam a existência, a real existência de Semíramis, Nimrod e Tamuz, que eles realmente existiram. Antes disso, eu quero ver com você nas Sagradas Escrituras, quando fala sobre Nimrod, porque a Bíblia também é um livro histórico, né? Então nós vemos na Bíblia, Gênesis 10, verso 9 em diante, que mostra que Nimrod foi o criador de grandes e temíveis cidades que os homens tinham medo, porque os homens eram muito violentos e poderosos. E aí nós vemos Gênesis capítulo 10, verso 9, diz assim: ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. Verso 10: no início o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Verso 11: dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive. Lembra de Nínive? A cidade que Jonas não queria ir por nada, nem com Deus mandando Jonas queria ir. Deus falando para Jonas: você vai para Nínive. Ele lutou, tentou resistir à vontade de Deus, porque ele não queria ir para Nínive, porque ele tinha medo de ir para lá. E ele mesmo disse que os profetas lá, quando ele questiona, quando ele argumenta com Deus, ele diz que os profetas lá em Nínive tinham a sua língua cortada e pregada na parede. Os homens que saíam pregando sobre Deus lá em Nínive eram mortos, mas antes tinham a sua língua cortada e pregada nas paredes das casas. Então, Nínive foi uma das cidades que Nimrod edificou. Reobote-ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Então, repara que, biblicamente, nós temos a figura de Nimrod de modo muito claro dentro da história bíblica. Alguns historiadores colocam Semíramis como a rainha Shamuramate, sacerdotisa da Síria. Diodoro, historiador grego do século I a.C.,
cita Semíramis como rainha da Babilônia, que se casou com Nimrod. Olha só, não é só um relato bíblico, agora nós temos um relato histórico também. Né? Para alguns, para mim o relato bíblico é mais que o suficiente, porque a Bíblia para mim é a verdade absoluta de Deus. Agora, para alguns precisam, né, ficam querendo outros argumentos, e nós temos outros argumentos históricos também. Valérius Máximo, escritor romano do século I, também cita Semíramis como uma rainha da Babilônia. Isso sem falar em relatos de vários historiadores que estudam a história dos jardins suspensos da Babilônia. Muitos baseados nas descrições dos antigos historiadores Diodoro e Estrabo. Em 1899, Robert Caldwell encontrou a Grande Muralha e o portão de Istar, que também é um dos nomes que foi dado a Semíramis. Istar. Você também vai encontrar esse nome na Bíblia. Escavando a região onde era a Babilônia, que hoje em dia é o atual Iraque. Istar é o nome fenício dado a Semíramis. Robert se baseou nos relatos de Heródoto para encontrar a Babilônia. A deusa Istar, Semíramis, tinha como uma das suas representações uma estátua de pé em volta de 2 leões, né? Uma estátua em pé em volta de 2 leões. Existem também referências históricas sobre Nimrod e Semíramis juntos através do arqueólogo Max Lowen. Tudo isso pode ser aprofundado, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, pode ser aprofundado com vastos textos e referências dados por estes homens que colocam por terra qualquer dúvida sobre a veracidade da existência dessas pessoas, né? Consideradas deidades. Agora nós vamos, irmãos, eu acredito que para a parte histórica já é o suficiente para você entender no que nós vamos entrar agora. Nós vamos agora para o significado dos elementos do Natal. E o Cadu preparou aí uma arte top, né? E nós vamos ver os elementos do Natal e seus significados demoníacos. Como nasceu a árvore de Natal, nós vamos ver agora. Tamuz morreu, a história relatada dos pagãos até os dias de hoje é a seguinte: Tamuz, filho de Semíramis, que era tido como a reencarnação de Nimrod, ele também era um grande caçador. E saiu para poder caçar e foi morto, provavelmente, segundo os historiadores, provavelmente por um porco selvagem. Pelo estado que encontraram o corpo dele, provavelmente por um porco selvagem. E o corpo dele ficou caído sob um tronco de árvore que já estava seco, e aquele tronco de árvore apodreceu, e o lugar onde o corpo de Tamuz foi encontrado, ali naquele lugar, com os sucos do corpo dele, segundo o relato de Semíramis, e que foi difundido por toda a história, nasceu um pinheiro em cima daquele tronco. Então, no lugar onde o corpo de Tamuz ficou caído, nasceu um pinheiro ali naquele lugar. Daí vem essa ideia de todo dia 25 de dezembro retirar-se um pinheiro e levar para dentro de casa. O dia 25 de dezembro foi o dia estabelecido para o nascimento de Tamuz. E a Igreja Católica sabe disso, e existem relatos a respeito disso nos anais da Igreja Católica, e isso não é escondido. O dia 25 de dezembro era onde se comemorava a festa pagã do Iule, a festa pagã Iule, que é a Saturnália, que é a comemoração pela chegada alguns colocam dessa forma, a comemoração pela chegada do inverno, mas não é pela chegada do inverno. Eles fazem uma comemoração, trazendo pinheiros para dentro de casa, enfeitando eles, pedindo a proteção do Deus Sol para que o inverno acabe logo. O Iule é uma festa praticada, é uma cerimônia praticada até nos dias de hoje pelas sociedades secretas, e também praticada nos dias de hoje pelos bruxos e pelas bruxas. Os bruxos da linha Wicca praticam o Iule no Brasil todo dia 24 de junho. Aqui no Brasil, o Iule é praticado no dia 24 de junho, porque é o período o dia mais, a noite mais longa do ano é nesse período. O nosso inverno aqui em junho
Então, no hemisfério norte, em dezembro, e no hemisfério sul, em junho, é praticado o Yule. Ah, pastor, então, mas se aqui no Brasil não é em dezembro, por que da birra então? Irmão, nós não estamos falando aqui a nossa preocupação e o nosso zelo não é pelo Yule, nossa preocupação e o nosso zelo é pela prática da adoração a esses demônios no dia 25 de dezembro. Não é no Brasil, em 25 de dezembro, a comemoração do Yule, que é a festa pagã do inverno, mas é no hemisfério norte, em 24 de dezembro. E de lá foi que veio o Natal. Do hemisfério norte é que o Natal se difundiu por toda a terra. E essa festa era uma festa realizada principalmente pelos vikings. E eles cortavam os pinheiros, levavam para dentro de casa, adornavam esses pinheiros. Isso eu estou falando de tempos remotos. Porque depois, com o passar do tempo, assim como eu mostrei aqui, em cada cultura, os nomes das divindades foram sendo alterados para a sua realidade, para a sua cultura, mas as figuras permaneceram sendo a mesma, os cultos permaneceram sendo os mesmos. Os vikings ornamentavam as suas árvores com coisas que você vai ficar apavorado aqui. E nós vamos ver daqui a pouco. Eu só gostaria de pedir para o Cadu colocar, antes de nós irmos para os outros pontos aqui, um bruxo falando sobre a árvore de Natal. Presta atenção nisso, porque assim, quando é o crente que fala, os outros falam assim, o crente está falando isso porque não concorda com o Natal. Então eu vou te mostrar um cara que concorda com o Natal, não do jeito que ele é comemorado como o aniversário de Jesus, mas concorda e vai te mostrar que o Natal, qual é o fundamento espiritual da árvore de Natal. Que coisa diabólica e demoníaca. Porque a árvore de Natal, ela representa Tamuz, Nimrod e Semiramis. É a representação dessa divindade, dessa trindade profana. E aí você vai ouvir o que esse cara vai falar sobre a árvore de Natal e sobre os elementos dela. Coloca pra gente, por favor, Cadu. Uma saudação especial ao pessoal da magia, o pessoal que segue a arte, a Wicca, a magia natural. E eu desejo a todos um Feliz Natal hoje. Sim, nós comemoramos o solstício de inverno, ou seja, o nascimento do Deus. E isso é representado através do nascimento de deuses como Horus, Mitra, até mesmo Hércules, o Sol Invicto romano, o deus Cernunnos, celta. Durante 3 dias nós praticamos magia, nós trazemos o pinheiro que representa a deusa para dentro de casa, nós colocamos as bolas vermelhas, que é um símbolo do útero da deusa, pois ele é como se fosse um ovário. A gatinha hoje está envolvida com a nossa magia. Esses flocos, ou então pedaços de qualquer enfeite que seja branco, representam o esperma do deus. Quando você traz porque no paganismo nós cultuamos um deus e uma deusa. Quando você traz para dentro de casa a árvore, os enfeites, você está convidando os espíritos da natureza para que passem esse período de inverno com você. Quando você traz para dentro de casa a árvore, os enfeites, você está convidando os espíritos da natureza para que passem esse período de inverno com você e tragam suas bênçãos. Vocês ouviram isso que ele falou? Um bruxo dizendo, quando você traz uma árvore de Natal para dentro da sua casa, você está convidando os espíritos. Olha só. E aí que espírito é esse? Ele diz, óbvio, porque o que ele serve, né, ele não vai falar, você traz demônios para dentro da sua casa. Mas existe alguma aliança entre Deus e a bruxaria, sim ou não? Existe alguma aliança entre Deus e Satanás, sim ou não? E nós sabemos que a bruxaria cultua o demônio. Não é cultua demônios, não. Cultua Satanás mesmo. E aí ele diz, quando você coloca uma árvore de Natal dentro da sua casa, você está convidando os espíritos da floresta, os espíritos para poder estarem dentro da sua casa, para poder abençoar você. Que bênção um espírito maligno pode trazer para você e para sua família? Então repara, é a fala de um bruxo dizendo que um pinheiro dentro de casa não é qualquer coisa. O que eu quero que vocês enxerguem é isso, que um bruxo está dizendo que um pinheiro dentro de casa é um convite a essas divindades para estarem dentro da sua casa no final de ano. E você reparou que ele disse que a árvore de Natal representa a deusa, e que qualquer enfeite branco, seja neve, seja qualquer coisa que você colocar branco ao redor da árvore, representa o esperma do Deus. E ele não fala o nome do Deus, né? Mas ele fala o esperma do Deus,
a árvore representa a deusa, e ele fala que as bolinhas de Natal representam o útero da deusa, representa a fertilidade da deusa. E aí nós vamos ver isso com mais profundidade, porque o que eu quero que você perceba hoje aqui, em relação agora à questão dessa questão da árvore de Natal, olha o que Deus fala sobre essa questão da árvore a Azera, que é Semíramis. Eu vou ler aqui na tradução da Almeida Revista, e depois vou ler na tradução da King James, porque são duas versões que trazem uma tradução mais completa desse verso, desse texto. Deuteronômio capítulo 16, verso 21 e 22 diz assim: não plantará nenhuma árvore como poste ídolo ao pé do altar do Senhor teu Deus, que fizeres. Verso 22, nem levantarás para ti coluna, coisa que o Senhor teu Deus odeia. Repara que o Senhor, ele dá orientação a Moisés para dizer: não plantará nenhuma árvore como poster ídolo, como uma figura para Azera, para que você coloque ela diante do altar do Senhor. Eu não sei a sua casa, mas a minha casa é um altar para a glória de Deus. A minha casa é um altar para a glória de Deus. E a minha família e eu, nós trabalhamos para que lá seja sempre um altar para a glória de Deus. Um lugar onde há oração, onde há louvor, onde há adoração, onde nós não colocamos coisas que nós sabemos que ofendem a santidade de Deus, nem músicas, nem coisa alguma que nós sabemos que ofende a santidade de Deus. Nós evitamos de colocar dentro da nossa casa a todo custo. E quando sabemos que aquilo ofende a santidade de Deus, nós removemos imediatamente. Isso é ensinado para as nossas filhas, e isso minha esposa e eu seguimos. Porque nós entendemos, a nossa casa é um altar para adoração a Deus. Nossa casa é um altar para adoração a Deus. Então como é que eu vou colocar uma árvore de Azera, um pôster ídolo, uma representação de Azera dentro da minha casa? O que uma árvore de Natal tem a ver com Jesus, irmãos? Onde você encontra na Bíblia mostrando alguma relação entre Jesus e a árvore de Natal? Então por que a árvore de Natal tem que estar dentro da casa de crente ou de não crente, seja na casa das pessoas no dia 25 de dezembro? As pessoas chegam em dezembro, já começam a montar a árvore de Natal, começam a ornamentar tudo. Para que, se não tem nada a ver com Jesus? Se a alegação católica é que é o aniversário de Jesus, não há nenhuma ligação de árvore de Natal com Jesus. A ligação é estritamente, extremamente pagã, da festa da Saturnália, da festa ao Deus Sol Invictus. Não tem nada a ver do Iali, do Iuli, que é a festa da comemoração do inverno. Então não tem nada a ver com Jesus Cristo, a árvore de Natal. Aí repara que quando nós lemos agora o mesmo texto, na versão King James, a versão King James atualizada diz assim, Deuteronômio 16, verso 21 e 22. Assim não erguerás estelas ou postes ao culto da deusa Azera, a Baal ou a qualquer outro Deus, além do altar que construirás em adoração a Yahvé, o teu Deus. Verso 22 diz: e não levantarás nenhuma outra coluna sagrada, porquanto o Senhor nosso Deus detesta todos os ídolos pagãos. E isso é um fato, Deus detesta. Então repara, a orientação de Deus não coloque no altar do Senhor a árvore de Azera. Aí nós vemos igrejas com árvore de Natal em cima do altar. Aí você na sua casa, a árvore de Natal na sua sala. Um culto a Satanás, um culto a essas entidades demoníacas. E aí nós olhamos para a Bíblia e vemos vários outros versos bíblicos que eu não vou ler aqui, mas eu vou citar as referências, que mostra a adoração, que a prática da adoração a deusa Azera ao pé de árvores era muito comum. Jeremias capítulo 10, verso 3 e 4, 1 Reis 14, 22 e 23, Deuteronômio 12, 2, 3, 2 Reis 17, 9 e 10, Isaías 57, 4, 5, Deuteronômio 16, 21 e Oséias 4, 3. Mostra que a adoração ao pé de árvores era muito comum naquela época e que Deus rejeitava. Deus se aborrecia dessa prática. Aí agora nós vemos as bolinhas de Natal, esses enfeites tão singelos. Olha, coloca aí, Cadu, uns enfeites tão singelos. Olha, com um lacinho, uma bolinha, coisinha tão meiga. Qual é a representação disso? Nós vimos o bruxo falando que é a representação da fertilidade da deusa, do útero da deusa. Quando nós olhamos para a tradição e para a cultura dos vikings, e isso também foi aderido pelos cananitas, eles decepavam, cortavam cabeças de meninas, crianças, bebês, meninas, e penduravam
essas cabeças viradas de cabeça para baixo, nessas árvores de adoração a Baal, e nessas árvores de adoração nos tempos mais remotos, na época dos vikings, nessas árvores de adoração ao Deus Sol. A cabeça dessas crianças, como eram cabeças decepadas, obviamente o sangue manchava aquele crânio de vermelho. E o fato de ter um lacinho em cima tem dois simbolismos. Tem o simbolismo, tem a alusão a ser uma menina, né, serem crânios, cabeças de meninas, e a alusão às trompas da deusa Semíramis. Então você vê que o bruxo falou, essas bolinhas elas representam a fertilidade da deusa. Então essas cabeças de crianças, de meninas, eram colocadas, penduradas de cabeça para baixo, com seus lacinhos representando a fertilidade da deusa Semíramis. Então é isso que você coloca dentro da sua casa, um altar para uma entidade demoníaca. Os pastores não querem falar sobre isso, porque é muito mais confortável deixar você fazer o que você quiser, desde que você dê o dízimo. Eu falei isso aqui no domingo. Tem pessoas que saíram da nossa igreja, deixaram de ser membros dessa igreja, porque escolheram o Natal ao invés do Evangelho, da verdade de Cristo. Mas a Bíblia já deixava isso claro, o apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso. Alguns preferirão as fábulas ao invés da doutrina da verdade. Então algumas pessoas abandonaram a nossa igreja e foram embora. E aí os pastores não querem que os membros vão embora, porque eles estão preocupados não com a salvação, não com o bem-estar espiritual, não com o progresso. É por isso que nós vemos tanto crente que um dia está animado, outro dia está desanimado, um dia está forte, outro dia está fraco, um dia está muito cheio do Espírito Santo, outro dia tem Espírito Santo nenhum, um dia está querendo ganhar valença para Jesus, no outro dia já está pensando em desviar do Evangelho. Sabe por quê? Porque vivem sob influência maligna em vários momentos da vida, com legalidade, dando a Satanás acesso. Não é assim o diabo forçando nada, é você abrindo a porta, ou essas pessoas, melhor dizendo, abrindo a porta. Então, olha, a representação das bolinhas de Natal tem esse simbolismo, esse significado. Eram crânios de crianças, de meninas, cortados, e as fitas representavam as trompas da deusa. Então essas bolinhas representavam a fertilidade da deusa. O Papai Noel, irmãos, qual é a representação do Papai Noel? O Papai Noel, ele tem por representação o próprio Tammuz e Nimrod. Repara, a história que nos foi contada do São Nicolau, né? de um piedoso cristão que ajudava, que dava presentes, que presenteava as pessoas na época de Natal e tudo mais. Mas essa é a história que querem que nós acreditemos. Essa é a história que tentaram difundir no mundo para que as pessoas creiam nessa história. Mas essa não é a verdade. A verdade é que o Papai Noel, ele é a representação dessa entidade demoníaca na personificação dos homens, Tammuz e Nimrod. A história que se contava desde os tempos antigos, no meio dos pagãos, era que Nimrod, no dia 25 de dezembro, no dia 24 de dezembro, ele descia até a terra e presenteava os seus seguidores fiéis, e abençoava, dava presentes, colocava bênçãos, né, para os seus seguidores mais fiéis, para aqueles que eram, como hoje em dia é ensinado aos nossos filhos, para os bons meninos. Então, os seguidores fiéis que estavam servindo a adoração a essas entidades, Semíramis, Nimrod e Tammuz, eles eram presenteados, segundo a tradição deles, com bênçãos de Nimrod no dia 24 de dezembro. Daí isso foi avançando. A história contada sobre as roupas do Papai Noel, sobre a vestimenta do Papai Noel e o simbolismo que ele tem duas versões. Uma das versões é a versão natural. E a versão natural é que os jovens, no meio dos vikings, nesse inverno rigoroso, eles eram provados, testados. E eles eram enviados para caçar um urso branco. Esse era o ritual de passagem, de menino para homem. Então eles eram enviados a caçar um urso branco, que era o símbolo de maior poder e força dos vikings naquela época. E eles saíam debaixo do inverno com suas lanças, com seu material de caça, e muitos deles obviamente não voltavam, mas os que voltavam deveriam voltar cobertos pela roupa do urso, e eles iam com o mínimo de cobertura possível. Alguns morriam de frio por hipotermia, outros
se esforçavam ao máximo para poder matar o mais rápido possível um urso, para se proteger com a pele do urso. Então eles matavam o urso e se cobriam. O lado branco da pele, que era a parte de fora, era colocado para dentro. Então eles se cobriam com a parte do pelo, e a parte da carne, a parte onde tinha sido escalpelado ali o animal, ficava para o lado de fora, e o sangue, obviamente, manchava tudo de branco, de vermelho. E eles chegavam até a aldeia para se apresentar ao xamã. E segundo a história, como eles passavam dias ali, vinham com a barba toda branca, mesmo sendo jovens, a neve cobria a barba deles de branco, e eles chegavam com barba branca e vestido de um manto vermelho. Essa é a história natural da roupa do Papai Noel e da forma do Papai Noel. Essa é a história que os pagãos contam e que foi execrada pela Igreja Católica. Mas o simbolismo da roupa do Papai Noel vai além. O vermelho tem um simbolismo que aponta para o fogo, que aponta para o Deus Sol, né? E eles cultuavam ao Deus Sol acendendo fogo, acendendo fogueiras, acendendo velas nesse inverno rigoroso, clamando para que o Deus Sol crescesse, porque era o menino, né? Eles colocam até hoje no Yulia assim: o Deus Sol, ele renasce no inverno, então ele volta a ser um menino. E aí nós precisamos fazer preces, prestar cultos e fazer oferendas a Ele, para que Ele cresça o máximo possível e para que Ele se torne um sol poderoso, um sol invicto. E aí eles esperam fazendo cultos e acendendo fogueiras e velas, para que o Deus Sol renasça forte e poderoso. Então, o vermelho da roupa do Papai Noel representa o Deus Sol. O verde da roupa do Papai Noel representa a própria Semíramis, o pinheiro. Então no Natal nós vemos que o verde, vermelho e o branco tem representação em várias coisas. E o dourado apontando para o Deus Sol, o vermelho apontando para o Deus Sol, o verde apontando para a Semíramis, e o branco apontando para a neve. Não, o branco apontando para essa ligação demoníaca e sexual do filho com a mãe, o esperma do Deus Nimrod. E é assim que os pagãos, que os bruxos e bruxas cultuam até hoje. Eles não mudaram aquilo que a Igreja Católica mudou, eles não mudaram, eles continuam praticando da mesma forma. E aí nós temos agora essa questão das velas. Eu já falei aqui que as velas eram acesas em culto solene, pedindo o aquecimento do Deus Sol. E nós vemos também a questão da guirlanda. Qual é o significado da guirlanda? A guirlanda, irmãos, é um portal demoníaco que as pessoas colocam aonde? Na porta de casa. A tradição é das pessoas colocarem uma guirlanda na porta de casa. Às vezes nós passamos em igrejas e vemos guirlandas gigantescas assim nas portas. Algo satânico, demoníaco, que as pessoas querem rejeitar, preferindo seguir os costumes do mundo. E a Bíblia fala com muita clareza que por causa da nossa tradição nós invalidamos a palavra de Deus. E eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja que invalida a palavra de Deus. Eu quero que a palavra de Deus seja a vida da nossa igreja. Eu quero que a nossa igreja seja fundamentada e firmada na palavra de Deus. Então, quando nós olhamos, vemos a guirlanda, esse portal que se abre, ele é chamado também de corona em algumas culturas. E olha, a corona verde, adornada com fitas e bolas coloridas, que enfeita as portas de tantos lares, é de origem pagã. Dela disse Frederick Henks: a guirlanda remonta aos costumes. Presta atenção no que esse historiador escreveu. A guirlanda remonta aos costumes pagãos de adornar edifícios e lares de adoração para a festividade que se celebrava ao mesmo tempo do Natal, ou seja, a Saturnália. Na verdade, as guirlandas são memorial de consagração. Em grego é Stefano, em latim corona. Podem ser entendidas como enfeites, oferendas, ofertas para funerais, celebração memorial aos deuses, a vitalidade do mundo vegetal, celebração nos esportes. Nós vemos a corona lá também, né? Na celebração dos esportes, celebração das vítimas que eram sacrificadas aos deuses pagãos e etc. Para tudo isso serviam as guirlandas, as coronas verdes que são colocadas nas portas das casas para simbolizar boas-vindas ao Natal, porque é para isso que a guirlanda é colocada até hoje. É para simbolizar boas-vindas ao Natal. Boas-vindas a quem? Ao espírito maligno de Nimrod, Tamuz e Semíramis.
Então, nós precisamos abandonar essas práticas demoníacas e pagãs. Nós estamos vendo aqui documentos históricos, estamos vendo relatos bíblicos, e nós temos que abandonar essas práticas pagãs, demoníacas, que ofendem a santidade de Deus e que abrem brechas, nem brechas, portais na nossa casa, se nós permitirmos que elas entrem lá. Agora, irmãos, eu quero ver com vocês o seguinte: os puritanos, que foi um grupo que eu admiro muito, muito, muito. Algumas pessoas, por não conhecer a história, quando falam assim, você é um puritano, fala num sentido pejorativo. Isso nem deveria existir um sentido pejorativo para puritano. Puritano eram os cristãos que queriam um cristianismo puro. Olha como que o diabo distorce as coisas. Então, eu tenho livros sobre os puritanos, eu já li muito, e a minha caminhada cristã como ministro do Evangelho é muito baseada, inspirada pela conduta dos puritanos. Eles queriam um cristianismo puro, porque o cristianismo já tinha sido corrompido por várias culturas e tradições pagãs. E aí, eu vou ler para vocês aqui um relato histórico sobre os puritanos em relação ao Natal. Nas colônias inglesas, nos Estados Unidos, quando os chamados puritanos ingleses chegaram na América do Norte, fizeram tremenda resistência às festividades natalinas e levantaram sua voz em protesto com relação aos objetos utilizados no culto do Natal. Isto porque estudaram as origens. Olha o que eles fizeram? Eles estudaram as origens do Natal, eles estudaram as origens dessa festividade. Estudaram as origens e estavam com a fé firmada apenas na pessoa maravilhosa de Jesus. Os ingleses paravam nesta data em profunda reflexão. Olha o que eles conseguiram fazer, esse grupo, os puritanos. Conseguiram fazer com que os ingleses nessa data paravam com profundo pesar e com fortes orações. Eles clamavam pela misericórdia de Deus, pedindo que o Senhor os perdoasse por tantos anos de adoração a deuses pagãos. E aí repara, nós hoje em dia, às vezes, eu já tive um momento, uma fase na minha vida, pregando sobre essa questão do Natal, em que eu pensei assim, poxa vida, as pessoas ficam ofendidas com o que eu ensino, e olha que é a verdade. Elas se ofendem com a verdade. A Bíblia já falava que isso iria acontecer, mas talvez seria mais fácil eu parar de falar sobre isso, não apoiar, não aceitar, não colocar dentro da nossa igreja. Se alguém me perguntar, orientar, não fazer, mas talvez seria melhor eu parar de pregar sobre isso. Quantos de vocês gostariam de que eu estivesse aqui pregando qualquer outra coisa menos isso? Isso é um fato. A pregação de domingo, quantos gostariam que tivesse sido outro tipo de pregação? Porque esse tipo de mensagem instrutiva e transformadora não é bem aceita por todos, infelizmente. Eu louvo a Deus porque vocês estão aqui, porque vocês são aqueles que creram e aceitaram e têm aceitado as verdades do Evangelho de Cristo, mesmo às vezes a contragosto. Eu sei que alguns não puderam estar por questões que realmente os impossibilitaram, mas muitos rejeitam esses ensinamentos. E eu cheguei ao ponto de pensar, é só eu parar de ensinar. É só eu parar de ensinar. E o ano passado eu nem ensinei sobre isso, mas o Senhor veio sobre mim com grande peso de consciência de pecados, me alertando para essas verdades. Quem sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. E eu falei, Senhor, mas eu estou ensinando sobre isso nessa cidade, quando a maioria, eu nem conheço outros que pregam contra o Natal aqui nessa cidade, Senhor. E se tem também, estão bem escondidos. Mas eu estou pregando sobre isso nessa cidade, e será que eu vou conseguir fazer alguma diferença? A nossa igreja vai conseguir fazer alguma diferença aqui pregando essas verdades? E o Senhor me alertou, me lembrou sobre essa história dos puritanos. Um grupo pequeno, talvez tão pequeno quanto o nosso, uma colônia pequena de homens e mulheres que levavam a sério e queriam purificar o Evangelho de Cristo, que na verdade, não, é até errado dizer que queriam purificar o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é puro, mas queriam purificar o Evangelho que estava sendo ministrado e trazer a essência de Cristo, a verdade do Evangelho, o somente as Escrituras, o somente a fé, o somente a graça, sabe, trazer de novo essas verdades bíblicas para o meio do povo de Deus e para o meio da cultura daquela época. E eles fizeram isso e conseguiram ver pessoas transformadas, pessoas que abandonaram essas práticas, que queimaram os seus elementos de culto pagão, que rejeitaram tudo isso e começaram a servir ao Senhor. Então, em nome de Jesus, não permita que Satanás consiga colocar no seu coração assim, mas o que adianta eu saber disso, as pessoas não vão aceitar. Não,
Não importa se elas não vão aceitar no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. O importante é que você entenda a verdade, viva a verdade, pregue a verdade, e o Espírito Santo fará o restante. Toda a obra mais poderosa e importante do que a minha e a sua, o Espírito Santo vai fazer, e o nome do Senhor será glorificado. E eu creio que nós veremos um tempo em que a nação brasileira vai se arrepender dessa prática, por mais estranho que isso pareça, porque o que nós mais vemos são líderes, grandes líderes, falando que não tem nada a ver, que pode sim, que não tem problema nenhum, que eles sabem que não é aniversário de Jesus, eles sabem que é uma festa pagã, mas que não tem problema nenhum, que não ofende nada a Deus. E alguns mentem e outros escondem a verdade, e nós não podemos nos adequar aos padrões desse mundo, mas temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Amém? Queridos, para encerrar essa mensagem, e eu louvo a Deus por você estar aqui até agora, eu quero falar com você rapidamente sobre a questão dos presentes de Natal, para ir para a nossa conclusão. Os presentes de Natal. Ah, pastor, mas eu sempre dei presente, faz parte da minha cultura, minha família dá presente. Se eu deixar de dar presente para eles, vão ficar tristes. Dê presente antes do Natal, dê presente depois do Natal. Não dê presente na época de Natal. Dá o presente de fim de ano, dá um presente da forma que você quiser, mas deixa claro que não é presente de Natal. Senhor, eu estou te dando um presente aqui, esse presente aqui é um presente de fim de ano, porque você sempre me presenteia, eu também quero te presentear, porque você, é uma pessoa muito especial para mim. Mas não dê como algo sendo, como fazendo parte desse culto, porque não é assim, não, mas eu estou dando, para mim não é culto nenhum. Não importa se para você não é culto. Da mesma forma que eu coloco a árvore de Natal dentro da minha casa, mas para mim não é culto nenhum. Não importa, o significado espiritual é o que vale, é o que vai funcionar no mundo espiritual, ainda mais agora sabendo da verdade. Enquanto você vivia na ignorância, você podia passar sofrendo menos consequências, não nenhuma, mas menos consequências por causa da ignorância. Mas agora, sabendo a verdade, a Bíblia fala que o servo que não sabe fazer o que é certo, ele comete erro e ele é açoitado com poucos açoites. Jesus fala isso. Mas o que sabe fazer o que é certo e comete erro, é açoitado com muitos açoites. Ou seja, tanto que não sabe, tanto quem está na ignorância, como quem está na ciência, são açoitados. Mas o que está na ciência dos fatos, é açoitado com muitos açoites. Porque agora já não resta mais sacrifício. Agora você já sabe a verdade. E se você praticar o erro, é por sua livre e espontânea vontade. O sacrifício de Jesus vai ser pisoteado por você, porque você decidiu simplesmente agradar aos homens e fazer a vontade dos homens. Irmãos, pessoas deixaram de gostar de mim, e assim como provavelmente algumas pessoas deixaram de gostar de vocês quando vocês se converteram a Cristo, deixaram de caminhar com vocês quando vocês se converteram a Cristo, e isso sempre vai acontecer. Jesus falou que Ele não veio trazer a paz, Ele veio trazer a espada, a separação. E qual a separação? Ele veio trazer a separação entre o que não é do que é. Isso não significa que você não deve ter contato com eles, isso só significa que você não deve se adequar às práticas do mundo para agradar ao mundo. Você deve, antes de agradar aos homens, agradar a Deus. Então, dar presentes de Natal é ter ciência de que você está desagradando a Deus e servindo a um culto satânico e demoníaco. Não faça isso. Os presentes de Natal, eles eram dados pelas sacerdotisas dessa religião. As sacerdotisas chamuramates, elas passavam 40 dias e 40 noites chorando e orando aos pés do pinheiro que representava Tamuz. E no final desses 40 dias, à meia-noite do último dia, elas trocavam presentes entre elas, para transformar o choro em alegria. E aqueles presentes eram consagrados ao Deus Tamuz, e depois entregue a elas. Cada uma pegava, colocava os presentes ali, aos pés da árvore, e à meia-noite, depois de passar 40 dias e 40 noites ali, orando, jejuando e chorando, elas pegavam aqueles presentes, e sem saber qual era o presente de quem, uma entregava um presente para a outra. Então assim começou essa prática da entrega de presentes à meia-noite. E quantas vezes, de repente, você passou acordado, ficou até meia-noite, queria dormir, você estava com sono, cansado, mas você ficou até meia-noite para comer a ceia de Natal, para ganhar o presente de Natal e para dizer Feliz Natal para as pessoas, para dar a mão e fazer uma oração ali. Ai, Senhor, obrigado por esse Natal, obrigado pelo nascimento de Jesus. Mas você não tinha entendimento nenhum dessas verdades satânicas que o inimigo implantou dentro da história do Natal. Agora, o que eu devo fazer então, pastor? O que eu devo fazer? E aí nós vamos para a nossa conclusão. E eu digo para você, primeiro, nós precisamos ter a consciência de que Jesus nunca pediu que comemorássemos o Natal. Ele pediu que nós comemorássemos, celebrássemos, lembrássemos a morte e ressurreição dele, até que ele volte.
foi isso que ele mandou, que ele ordenou. Ele não falou, comemorem o meu aniversário. Então nós temos que ter essa consciência. Segundo, nós temos que entender o seguinte: nesse tempo de despertamento espiritual que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus está iluminando o nosso entendimento. E veja o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, verso 14. Diz assim: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios. Olha, vou ler aqui, depois eu vou ler na versão da NVI. Não como nécios, mas como sábios. Ou seja, não caminhando em ignorância, mas caminhando em sabedoria. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Deus está iluminando o seu entendimento, iluminando o seu pensamento, te dando entendimento dessas verdades. Não é para você continuar andando em mentira, é para você diligentemente cuidar de andar em sabedoria, em verdade, abandonando o erro. É de você diligentemente cuidar de não ser ignorante, não continuar caminhando em ignorância, mas caminhar na verdade, na sabedoria que Deus está transmitindo a nós nesse tempo de despertamento. Agora, nós precisamos ver o seguinte: o que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer de modo prático? Qual é o procedimento prático que eu devo colocar agora a partir desse entendimento? Em primeiro lugar, número 1, rejeitar e tirar totalmente do seu coração a data do sol invictus. Totalmente. 25 de dezembro, não é nascimento de Jesus, não é aniversário de Jesus, não é nada disso. Lançar fora todo apego emocional, toda dependência sentimental dessa data. Aquele negócio de, mas o Natal está chegando, quando você lembrar disso, repreende. Não posso sentir. Sabe aquele negócio de, poxa, mas eu gostava tanto do Natal. E com saudosismo. Uma coisa é você falar, eu gostava do Natal, mas agora eu conheci a verdade. Outra coisa, eu gostava, lembra do povo hebreu na areia do deserto? Mas no Egito nós tínhamos cebolas, nós tínhamos legumes. Isso é saudosismo. E o que aconteceu com eles? Morreram na areia do deserto. Então não lembre dessa data com sentimento de amor por ela, com carinho por essa data. Abandone o apego emocional e a dependência sentimental dessa data. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7 diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo na piedade. João capítulo 8, verso 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então agora você sabe que tudo isso, essa história de Natal, são fábulas demoníacas, derivadas de histórias diabólicas, de cultura pagã. Então agora você deve rejeitar e deixar de lado essas fábulas e se exercitar na piedade, em fazer a vontade de Deus, porque você conheceu a verdade e você deve se libertar por meio dessa verdade. Segundo lugar, o que eu devo fazer de modo prático? Instruir os seus filhos, nós devemos instruir os nossos filhos, amigos e os nossos discípulos na verdade. Você precisa saber dessas verdades, pegar esse material e instruir as pessoas para que elas tenham esse entendimento. Porque olha o que a palavra de Deus diz, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra e seja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo as suas próprias cobiças, os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aleluia, aleluia. Então, em nome de Jesus, você precisa decidir quem é você aqui nessa história. Se você é um evangelista que prega, um evangelista que é a pessoa que transmite o evangelho de Cristo, ou você é um daqueles que recusam a verdade, dando ouvidos a fábulas e seguindo a fábulas. Então nós precisamos ensinar e instruir os nossos filhos, amigos e discípulos. Em terceiro lugar, o que eu devo fazer de modo prático? Não confundir passagem de ano com Natal. Então não é errado você dizer assim, Feliz Ano Novo, mas é errado você dizer Feliz Natal. Porque quando você está dizendo Feliz Natal, você está celebrando, você está festejando, você está dizendo Feliz Nascimento de Tamuz dentro de você. É isso que você está dizendo. Então, dizer Feliz Ano Novo é uma coisa, você está desejando um ano novo feliz para a pessoa. Agora, Feliz Natal é você está desejando o nascimento de Tamuz dentro da pessoa, na vida da pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui, o exemplo que eu uso, quando alguém vira e fala assim, porque, aí pastor, como que eu vou fazer? Presta atenção aqui. Pastor, como que eu vou fazer se alguém chegar perto de mim e falar assim, Feliz Natal? Eu viro e falo o quê? Está amarrado em nome de Jesus? Não, você não vai fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode agir com ignorância dessa forma. Se alguém chegar e falar assim, Feliz Natal,
você diz assim, amém. Ué, pastor, que é isso, pastor? Amém? O senhor falou que Feliz Natal é que Tammuz nasça dentro de você? Aí, mas se você vai dizer o quê? Não, está amarrado. Não, te repreendo. Não, você vai dizer, a pessoa, Feliz Natal você. Amém. Que Jesus nasça no nosso coração todos os dias. Essa é a sua fala para a pessoa. Porque a pessoa entende que Natal é nascimento de Jesus, na nossa cultura. Então quando a pessoa disser, Feliz Natal, você diz, amém. E com um tom dócil, amigável. Amém. E que Jesus nasça no nosso, não é no seu. Presta atenção. Olha a orientação que você está recebendo. Não é assim. Amém. Que Jesus nasça no seu coração todos os dias. Se você fizer isso, meu irmão, você vai ofender a pessoa. Não, é assim. Feliz Natal. Amém, amém. E que Jesus nasça no nosso coração todos os dias. E que nesse ano de 2020, olha, você já está fazendo uma oração sobre a vida da pessoa. E que nesse ano de 2020 seja um ano onde Jesus cresça dentro de nós. Amém? Aí você ainda pergunta, amém? Para a pessoa dizer, amém. Porque você disse amém para ela, psicologicamente você deixou ela à vontade para dizer amém para o que você vai dizer. Se você falar de um modo dócil, gentil, educado, amável, cristão, ela vai dizer amém para aquilo que você disse também. Vocês entenderam? Estão entendendo legal? Amém ou não amém? Amém. Entendeu? Então, Feliz Natal. Amém. Olha, que Jesus nasça no nosso coração e cresça no nosso coração nesse ano de 2020, cada dia mais e mais. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus, que palavra poderosa, né, queridos? A palavra do Senhor diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E como nós crescemos hoje, como Deus nos trouxe entendimento preciosos. Coloque em prática tudo isso que você aprendeu nessa noite e eu tenho certeza que você vai viver no centro da vontade do Senhor, na obediência ao Senhor, amém? Agora eu convido você, através dessa canção, a adorar ao Senhor. Vamos louvar a Deus com mais essa canção e logo depois estaremos terminando esse culto de adoração ao nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Aleluia. Como é bom cantar a soberania do nosso poderoso Deus, amém, queridos? Agora eu gostaria de chamar aqui o nosso presbítero Ronaldo Costa. Ele vai estar orando por nós, orando
agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso, impetrando sobre nós a bênção apostólica. E eu tenho certeza, querido, que Deus vai continuar ministrando ao seu coração através de tudo que foi liberado no culto de hoje, amém? Pai Santo, Pai querido, nós rendemos todo louvor e toda adoração ao Senhor, Pai. Pai Santo, nós te agradecemos porque nessa noite o Senhor abriu os nossos olhos, que nessa noite o Senhor deu luz, trouxe luz ao nosso entendimento, Pai. Por isso nós te agradecemos, porque nós sabemos, nós temos a certeza que todas as coisas, tudo que nós temos aprendido aqui veio de Ti. O Senhor nos disse que nos ensinaria, o Senhor nos disse que cuidaria de nós, e nós temos visto isso. Por isso nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome. Pai Santo, que haja, Deus, que haja o desatar na vida dos Teus filhos e filhas por meio dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a comunhão do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam com todos que aguardam a volta de Cristo Jesus. Que haja paz sobre a sua casa, sua vida, sobre a nossa família. Que haja paz sobre o Israel de Deus, sobre a face da terra. E todos aqueles que creem nisso, digam amém. Aleluias. Amém, queridos. E lembre, não tenha medo, tenha fé. Um poderoso Deus, um poderoso Deus, um poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti.